Olá, aluno, como vai você? Aqui quem fala é o professor Paulo. Sim, o professor Paulo, aquele que é o melhor professor do YouTube. Vai, eu tô brincando, mas é sério. Crianças, hoje a gente vai falar sobre o Barroco. E você falou do Barroco? Senhores, eu falei do Barroco de forma tanto quanto genérica. Agora, tornando as coisas um pouco mais específicas, sabe, os senhores, que eu vou falar do Barroco em Portugal e no Brasil. Professor, vamos começar falando de Portugal? Vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Senhores, no fim do século XVI, o fervor religioso, aquele ímpeto cristão tão característico de Dom Sebastião, levou-o a envolver-se numa tentativa de meio que dar um remember com as cruzadas, né? E diante desse espírito guerreiro, religioso, guerreiro, tudo misturado, tudo uma mesma coisa só, Dom Sebastião acabou envolvendo-se em uma série de batalhas e em 1578 ele desapareceu misteriosamente em meio a uma batalha no Marrocos. O rei morreu? O rei não morreu? Nossa, professor, tem um cachorro cheirando a mão dele, certeza que ele tem um lenço escondido no bolso. E aí? Ele morreu, não morreu? O que se faz? Jesus Cristo, cadê o rei? Senhores, essa preocupação tinha grande motivo de ser. Porque uma vez que o rei some e um vazio de poder instalado, ou seja, o seu troninho fica vazio, eis que surge a possibilidade de outra pessoa assumir o seu lugar. Nossa, professor, quanta ansiedade, eu não consigo lidar muito bem com tantas possibilidades assim. Quem assumiria o lugar do rei? Nossa, velho, e se por um acaso uma pessoa muito ruim assumisse? Ai, que medo! E é então, senhores, que o rei espanhol, vizinho de Portugal, dá uma olhadinha lá no trono de Portugal, não tem ninguém, ele fala, nossa, velho, que trono gostoso pra eu sentar minha nádega lá. Já sei, eu vou sentar nesse momento naquele trono e eu vou abandonar o meu? É claro que não, eu vou sentar nos dois tronos de uma vez. Eu vou me tornar o rei de Portugal e Espanha ao mesmo tempo, professor? Sim, senhores, ao mesmo tempo tem-se início então a União Ibérica, um reino formado por Espanha e Portugal, Portugal e Espanha, olha só que reinão. Professor, os portugueses gostaram disso? Os portugueses ficaram felizes que um espanhol ousado veio e simplesmente assumiu o trono de Portugal? Galera, não. Para ser curto e grosso, não. É claro que, uma vez envolvidos político-administrativamente, a cultura, o social, o econômico de Portugal e Espanha acabaram se fundindo, né? Mas, apesar dessa mistura, apesar dessa fusão entre dois reinos, é claro que alguns portugueses, descontentes com aquela situação, fizeram de tudo para manter a cultura, a língua, a arte portuguesa livre da influência espanhola, senhores. Mas eu vou falar disso já. Antes, saibam, senhores, que a partir do momento em que Portugal e Espanha tornaram-se uma coisa só, tem-se início o Barroco em Portugal, tá? E ele perdurou até a fundação da Arcádia Lusitana em 1756, quando Portugal veio a se tornar um reino não mais unificado junto à Espanha. No momento em que Portugal, tá errado falar isso, mas a partir do momento em que ele se emancipa da Espanha, então a gente tem o fim do período barroco. Nossa, professor, de qualquer forma durou bastante tempo, né? 1578 até 1756, dá quase 200 anos aí. Sim, senhores, um período considerável, um período bastante grande, né? Em se tratando de influência espanhola, enquanto no reino de Portugal como um todo. Afinal de contas, reforço, eles tornaram-se uma coisa só. Professor, você já tinha falado um pouquinho sobre resistência por parte dos portugueses contra a dominação espanhola? Falei, sim, senhores, e reforço, isso aconteceu
É claro, não teria como a influência espanhola não respingar um pouquinho aqui e acolá na literatura portuguesa, né? Ou na cultura portuguesa como um todo. Muitos autores portugueses, pessoal, no entanto, buscaram preservar sua língua e sua cultura, tentando mantê-la, entre aspas, pura, legitimamente portuguesa, sem nenhum toquinho espanhol, porque, oxe, a gente vai misturar nossas coisas com eles? Não, senhores. A gente nem tá gostando que o rei espanhol tomou nosso reino aqui. Quanto mais ficar se metendo na nossa cultura. Nananina, não. Senhores, dentro desse contexto de tentativa de preservação da cultura, entre aspas, legitimamente portuguesa, mas um universo de contra-reforma no qual a igreja lutava contra o protestantismo que acabava de nascer e já alçava voos, crescia alvissareiramente, mas a formação e a atuação da Companhia de Jesus, que peregrinava para todos os cantinhos do mundo, levando a influência cristã para cada indivíduo que jamais havia conhecido a palavra de Jesus, mas um contexto marcado pela repressão da Inquisição. Isso tudo, senhores, refletiu intimamente na produção literária do barroco português, tá? Tornando-a, portanto, mais austera e moralizante do que outras correntes estéticas que nós já estudamos, tá? Assim sendo, o barroco português austero e moralizante, em função desse contexto no qual o barroco português surge. A obra literária e a corrente estética na qual ela se enquadra são reflexos do período no qual elas são produzidas. Lembrem-se disso.